A paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé. A paz a todos que estão em casa, que Deus abençoe a sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, a partir do capítulo 41, a partir do versículo 8. Isaías 41, 8. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o Senhor, amém? A palavra do Senhor diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra de justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contendem contigo perecerão. Buscá-lo-á, mas não os acharás. E os que pelejam contigo, tornando-se em nada. E como causa que não é nada os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluias, glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que Ele nos escolheu, Ele nos elegeu nele, Ele que nos separou. E Ele vai continuando ali dizendo assim: não tenha medo, porque eu estou contigo, o Senhor está com nós. A gente não precisa ter medo do que nos pode fazer os outros, porque o Senhor está nos guardando, pelejando em nosso favor. Que Ele diz assim, ó, no versículo 11: eis que envergonhados e confundidos são aqueles que pelejam contra a gente, aqueles que se levantam contra nós com palavras, com contenda, com atitudes ruins contra nós, né? É o Senhor que toma eles, e eles se tornarão em nada, eles voltarão a ser nada, pó, porque é o Senhor quem vai pelejar por nós. Glória a Deus por isso. E Ele diz assim: podem até nos procurar, mas não vão nos achar, porque o Senhor diz lá em Salmos 91 que nós estamos escondidos, né, debaixo das suas asas, sombra do Onipotente. É Ele quem nos esconde em meio a tudo isso. E Ele diz assim: porque eu, o Senhor, sou o teu Deus e tomo pela mão direita. Ele está aqui nessa noite e Ele quer nos ajudar, Ele quer nos guardar, Ele quer nos livrar, Ele quer nos abençoar. Toda treva vai ter que sair, toda contenda vai ter que correr da nossa presença, toda falta vai ter que sumir da nossa presença, porque Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra, Ele é quem nos direciona todos os dias. E Ele diz: não temas, não temas o que pode fazer as pessoas, porque eu, o Senhor, que te ajudo. Então essa é a palavra que eu quero deixar para nós nessa noite. Não tenha medo, não duvide, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas, mas Ele precisa de um posicionamento nosso. É confiar no Senhor, como eu sempre digo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo, não é algumas coisas, é tudo fará por nós. O que nós precisamos, o Senhor vai fazer. Tudo que Ele já determinou para as nossas vidas, que nem diz lá em Efésios 1,
3 e 4, diz lá que Ele já determinou toda a sorte de bênção sobre as nossas vidas nas regiões celestiais. A gente só precisa o quê? Trazê-las à existência, trazê-las sobre as nossas vidas. E nessa noite, o que o Senhor determinou para mim e para você, nós vamos levar para casa, nós vamos levar conosco, porque já é determinação do Senhor para nós. Então Ele diz: não temas. Se você entrou aqui com medo, saia daqui com a certeza que Ele vai te ajudar. Se você entrou aqui com dúvida, saia com convicção que o Senhor está à frente e está guardando a sua vida de todo mal, em nome de Jesus, amém? Coloca sua mão sobre o seu coração. Vamos orar e entregar as nossas vidas ao Senhor nessa noite. Senhor, faz com que essa palavra, Senhor, venha ser plantada em nossos corações, Senhor, como terra fértil, Senhor, que ela venha frutificar, ó Pai. E que nós possamos, Senhor, colocar a nossa confiança em Ti, Senhor. Se há dúvida, incerteza, incredulidade, Senhor, seja repreendida agora em nome de Jesus. Todo espírito que impeça, Senhor, o Teu agir neste lugar, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, manifesta agora, Senhor, o Teu querer e o Teu efetuar sobre as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Porque nós queremos, Senhor, nos apropriar, Senhor, da Tua palavra que diz: não temas, eu te ajudo, Senhor. E nós queremos levar a palavra, Senhor, para os nossos dias nessa semana, Pai. Que o Senhor está, Senhor, tomando a frente das nossas vidas, nos guardando, pelejando em nosso favor. Como diz lá em Salmos 91, que o Senhor dá ordem aos Teus anjos para lutarem, para guerrearem em nosso favor. Então, Senhor, que nessa noite, Senhor, os Teus anjos sejam enviados sobre a vida de cada um, ó Pai, que está neste lugar ou que está em casa, Deus. Que o Senhor possa enviá-los, os Teus anjos, Senhor, para nos guardar, Senhor, para nos livrar, Senhor, de todo o mal que o inimigo tem tentado fazer, ó Pai. Porque nós cremos que o Senhor é quem tem todo o poder e toda a autoridade, Senhor, para nos livrar e para nos abençoar nesses dias, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Deus lindo. Aleluias. Com seus olhos fechados ainda, vamos adorar. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Eu também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam
que te ama. Com as suas mãos no coração, declare ao Pai assim: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo te entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Obrigado, papai. Obrigado, Espírito Santo, para a tua presença neste lugar, Senhor. Sabemos que estás aqui, Senhor Jesus. Sabemos, Pai, que tu és bem-vindo, Pai. Santo és imparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Alma da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável.
inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche do meu coração o amor que faz mudar o mundo. O Teu poder Senhor, o Teu Espírito habitando em nós, os Teus rios fluindo rios de águas vivas em mim, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, até me consumir, Senhor. Queremos Te ver, queremos tocar, Pai, o Teu coração, Senhor. Leva-nos, Senhor, à sala do trono, Pai. A mesa do banquete, Senhor, aonde Tu estás. Aonde Tu estás, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar teu assento. Aleluia. Pode tomar teu assento. Pode se sentar. Amém. Estou feliz por cada um de vocês aqui nessa noite. Você que está nos acompanhando também. Quero dizer que vocês são fruto de oração. Amém. Vocês são frutos de oração. E o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, neste lugar, porque Ele quer falar contigo. Amém. Para quem estava acompanhando ali no culto de Garibaldi, Carlos Barbosa, obrigado. Nós estamos compartilhando uma palavra sobre o viver pelo Espírito Santo de Deus. Vida essa que faz com que nós tenhamos um pensamento diferente, uma conduta diferente, ações totalmente diferentes. E nós falamos ali sobre aquele que é movido pelo Espírito Santo de Deus, jamais vai realizar os desejos da carne. Livro de Gálatas, capítulo de número 5, eu quero ler com você. Gálatas fica antes do livro de Efésios. Gálatas 5, amém? Quero ler o versículo de número 1. Aleluia. Gálatas 5, capítulo 5, versículo de número 1 fala assim: porque Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis mais a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Amém? Guarda a sua Bíblia um pouquinho. Paulo começa a declarar no capítulo 5 sobre uma prisão, um jugo de escravidão. Um escravo, ele não tem vontade própria. O escravo, ele não tem liberdade, não tem vontade de si, não tem liberdade de se expressar, de colocar para fora aquilo que tudo que ele tem dentro. Mas
palavra de Deus diz que quando Jesus, olhando para a multidão, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. E a eficácia da morte e ressurreição de Jesus na cruz, ela nos deu uma condição de nos tornar habitáveis através do Espírito de Deus. Porque o homem por si só, no Antigo Testamento, ele estava debaixo de uma influência do Espírito de Deus. E quando eu olho para essa declaração de Paulo falando assim, é para a liberdade que Jesus nos libertou, para que de fato, verdadeiramente você seja livre. Existe uma condição. Existe uma condição. O próprio apóstolo, ele declara assim, ó, aquele que quiser vir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós decidimos por Cristo, confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a palavra de Deus me garante que quem estava atuando e quem já entrou dentro de mim e dentro de você foi o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que este Espírito é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Convence do pecado, que outrora eu estava amarrado e preso, sem arrependimento, eu era escravo, dia após dia, eu virava refém da servidão, de mentiras, de drogas, de cadeias espirituais, de demônios. Então outrora nós vivíamos uma vida sem Cristo, entregues à nossa própria sorte. E Paulo, quando ele começa no livro de Romanos capítulo 7, declarando no início do seu ministério, que é necessário que nós venhamos nos esvaziar, é necessário que nós venhamos nos entregar e darmos lugar para que este Espírito tome forma. Porque uma coisa é você receber o Espírito Santo de Deus, entende? A palavra de Deus diz que Jesus, olhando para Pedro, ele disse assim: Pedro, não foi o homem que te revelou, mas foi o Espírito, e o Espírito ainda não havia sido derramado. Mas agora o Espírito Santo, quando nós recebemos Cristo, ele entra dentro de nós, ele começa a fazer morada, ele começa a agir. Ele entra em lugares obscuros da nossa vida e começa a fazer uma limpeza. Ele começa a colocar e trazer à tona tudo aquilo que estava em oculto, tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que estava jogado debaixo do tapete. Se Cristo veio e a eficácia da sua morte e ressurreição na cruz me deu condição para que este Espírito trabalhasse e agisse dentro de mim, para que eu gradativamente me tornasse uma pessoa, porque sem este Espírito a Bíblia diz que é impossível adorar até mesmo o Senhor, porque a Bíblia diz que a adoração ela é em espírito e em verdade. Paulo no capítulo 7 ele começa a declarar aquilo que eu tenho vontade de fazer. Ele está falando da vontade do Espírito, aquilo que é bom, aquilo que vai dar um resultado bom. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, ele está falando da vontade da carne, dos prazeres, dos desejos carnais. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E ele começa declarando e falando de uma luta, de uma batalha que é travada todos os dias e o tempo todo nas nossas vidas. Afinal de contas, se o teu corpo sente uma necessidade biológica ou fisiológica, você está com sede, seu organismo começa a dizer para você: vai tomar água. Você vai lá e toma água. Muitas vezes você não sente essa mensagem, você não toma água, mas o teu organismo precisa. Eu tenho muita dificuldade de lembrar de tomar água, mas o nosso organismo precisa, todos os dias. E assim também age o Espírito Santo dentro de nós, mas se todos os dias ele não nos convencer e não nos tocar,
Como que você vai saber que você precisa tomar água? Como que você vai saber que você precisa se arrepender? Como que você vai entender que abandonar uma velha prática que não te levava para os céus, agora você tem que se posicionar de maneira diferente? E quando Paulo começou a entender isso, ele começa a trabalhar dentro de si. Ele começa a trabalhar uma maturidade espiritual e não só algo religioso. Ele não está falando de uma maturidade de conhecimento, não, de teoria, não. Ele está falando de aplicação pessoal. Ele está falando de uma vida com disciplina em Deus. Para os jovens é mais difícil. Para aquele que serviu o exército, sabe o que é obediência. Sabe o que é servir sem questionar. Mas isso é uma escravidão, porque até então você só recebe ordens e executa. Você não coloca a sua opinião. Porém, quando Deus, através do Espírito Santo, entrou em mim e em você, Ele não vem arrombando como o diabo faz. Ele vem te convencendo do pecado. Abandona isso, abandona aquilo. E depois Ele começa a te convencer da justiça. E não é a justiça do homem, mas é a justiça de Deus. Ou seja, se pessoas mereciam um castigo, a justiça de Deus, ela vai muitas vezes do contrário daquilo que o homem entende por justiça. Porque a justiça de Deus, ela é não merecedora, chama-se graça. A justiça de Deus ninguém merece, diz a palavra de Deus, mas é a graça, é a misericórdia, é a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. E este dom é gratuito de Deus, é gratuito. E se Cristo nos chamou para a liberdade, Paulo declara, nós não podemos dar ocasião ao pecado. Versículo 9, ele fala assim, ó, que um pouquinho de fermento leveda a massa. Existem coisas nas nossas vidas que se você todos os dias estiver alimentando, às vezes uma unha, mais cedo ou mais tarde aquele negócio vai virar uma bola de neve, algo tão grande na sua vida, que você não vai ter controle, que você não vai ter domínio. Eu estava falando sobre isso hoje ali em Carlos Barbosa, sobre controlar as suas atitudes, as suas ações, os seus pensamentos. Nós não conseguimos. Estão dentro de casa, fazendo as atividades das escolas pela internet. Meu filho é uma dificuldade, porque é muita atividade para fazer. Mas a gente percebe que quando a gente coloca ali, para que nenhuma distração aconteça, e de repente o pensamento dele vai, some, ele se perde na linha do pensamento daquilo que ele tem que fazer. Uma distração faz com que ele perca o rumo, entende? Eu compartilhava e falava que algo da minha vida que eu achava que estava controlado, por 15 anos eu não cometia mais. E quando teve a oportunidade, que Jesus queria trabalhar e tratar isso comigo, fala assim para a pessoa que está do lado, Deus cria circunstâncias para fazer você uma pessoa melhor. Deus criou umas circunstâncias na minha vida, no ano de 2015 ou 2016, se eu não me engano, que eu descobri que algo que eu achava que estava controlado, veio à tona, porque eu senti ira, raiva, vontade de matar, brigar, sair na porrada. Na minha juventude eu era muito brigão, e eu me lembro a última vez que eu briguei, e a vontade, o sentimento que eu tinha de matar era muito grande. E depois disso eu parei, me converti, me entreguei para Cristo e comecei a trabalhar na minha vida para que as minhas vontades, emoções, sentimentos se tornassem vontades de Deus. Mas Deus criou uma oportunidade para fazer com que eu visse algo que estava debaixo do tapete, estava adormecido.
E é como, por exemplo, você tem um cão, um cachorro que tem muita força, muita raiva, um cachorro muito bravo. Você não vai deixar um cachorro desse solto. O que você faz? Coloca lá dentro do canil, no cercadinho, ou deixa amarrado numa corrente. Isso não significa que ele vai deixar de ser o que ele é na sua natureza. Entende? Nós tínhamos um cachorro lá em Brasília que com 1 ano de idade nós tivemos que mandar a polícia levar embora. Era um Rottweiler. E ele já estava quebrando as vigas onde que ele ficava amarrado. Querendo avançar nas pessoas. Tivemos que dar embora para a polícia não deu jeito. Porque aquele cão era violento. Mesmo estando ali amarrado, aprisionado, não mudava a natureza que há dentro dele. Por mais que tenha coisas na sua vida que você controla, por mais que tenha coisas na sua vida que você acha que Deus tem o controle, a Bíblia diz assim: aquele que acha ou que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Nós não podemos ser prepotentes ou arrogantes a ponto de dizer: só porque eu estou na casa de Deus, só porque eu estou ouvindo a mensagem da cruz, só porque agora eu entreguei minha vida para Jesus, Deus vai fazer tudo, Deus vai mudar isso, aquilo. Um dia eu me questionei e falei assim com Deus: Deus, orando por tantas pessoas, tantas coisas, e algumas vezes até por nós mesmos. Um dia eu orei e falei assim: Deus, por que o Senhor não muda isso dentro de mim? Porque a tua palavra me diz que eu não consigo vencer a carne se não for o teu Espírito. Porque é o Espírito que faz essa obra na minha vida. Então por que, Senhor, não consigo mudar isso no meu coração? E aí eu fui para a palavra de Deus e a Bíblia diz, para me confrontar mesmo, eu li um texto onde que a Bíblia fala assim, que Deus mudou o coração de Faraó. E eu li aquele texto, eu falei assim: Deus, por que o Senhor não faz isso comigo? Muda, arranca tudo isso da minha vida. Eu não quero mais fazer isso, porque eu estava como Paulo naquele dia, dizendo assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu estou fazendo. E aí o Espírito falava no meu coração que era para que eu aprendesse a lidar com circunstâncias da vida, porque um dia eu iria cuidar de pessoas que estariam com os mesmos problemas. Eu falei: meu Deus, como disse o pastor Biratã, ninguém merece. Versículo 13 diz assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis, porém, a liberdade para dar ocasião ao pecado, mas servindo uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre, a saber, numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí versículo 16 diz: digo, porém, que se andardes no Espírito, não satisfareis os desejos da carne. Quem que vence a vontade da carne? Não sou eu. Mas eu preciso dar condições para que o Espírito me convença. Porque na sequência do texto, tem como título na minha vida, na minha Bíblia, escrito assim: a vida pelo Espírito. Ser guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus não significa que eu vou fazer algo pelos outros ou para Deus, mas eu vou fazer por mim, no sentido daquilo que eu vou entregar, daquilo que eu vou devolver, daquilo que eu vou renunciar na minha vida. Outrora, quando nós andávamos vivendo uma vida dissoluta da maneira como bem entendíamos, nós, como Pedro, que andou 3 anos com Jesus no seu ministério, andava com uma espada. Andou 3 anos e Jesus nenhuma vez, durante aqueles 3 anos, disse para Pedro: Pedro, por que você está andando com essa espada, Pedro? As nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Jesus não falou isso para ele, mas Jesus falou no único momento que Pedro usou daquilo que estava oculto, guardado, escondido.
No momento em que Jesus foi preso, a Bíblia diz que ele puxou a espada e cortou a orelha de Malco. E aí Jesus vira para ele e diz assim: Pedro, quando tu era jovem, tu andava do jeito que você queria. Mas agora vai chegar um tempo de que vão colocar a mão sobre você, vão te prender e vão fazer coisas com você que você não vai gostar. Pela espada fere, pela espada é ferido. E aí você veja, Pedro andando tanto tempo com Jesus e ainda tinha coisas na vida dele que estavam em oculto. Os pensamentos de Pedro eram totalmente diferentes dos planos que Jesus tinha para o ministério e tinha para o próprio Pedro. Pedro estava achando que Jesus ia ser um grande líder de uma milícia que iria enfrentar e libertar o povo judeu da escravidão de Roma. E lá na ceia, naquela noite em que Jesus, celebrando a Páscoa, Jesus olha para ele e diz: Pedro, Satanás me pediu para peneirar você como trigo, mas eu, a Bíblia diz, eu intercedi por você. O diabo falou na boca de Pedro. Pedro, pelo ímpeto da sua razão, das suas emoções, disse para Jesus: Senhor, para onde tu fores eu irei, jamais te deixarei. Ele foi o mesmo que disse: Senhor, para onde nós iríamos? Direcionado pelo Espírito Santo, para onde nós iríamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Significa que a cada momento da nossa vida, a cada dia, se nós não olharmos para dentro e tirarmos tudo aquilo que é podridão, tudo aquilo que são pensamentos ruins, tudo aquilo que são amarras espirituais, nós viveremos uma vida andando com Jesus, mas aprisionado no seu interior, aprisionado nas suas emoções, nas suas vontades, nos seus sentimentos. Porque Paulo começa a declarar, versículo 17: pois a carne deseja o que é contrário do Espírito. Ele não está falando do Espírito do homem, está falando do Espírito de Deus. E quando ele fala carne, ele está falando do Espírito do homem. E o Espírito, o que é contrário da carne, estes, porém, opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a luta para vencer as vontades da nossa carne, a luta para vencer o pecado, não é só por jejum, não é só por oração, não é só por santificação. É verdade sim que através disso você se torna uma pessoa agradável a Deus e apta ao Espírito Santo agir. Porque quando a nossa vontade, o espírito do homem, a carne, os desejos carnais estão aflorados, estão gritando, estão dizendo para você: faz isso, faz aquilo. Eu não estou falando de vontades fisiológicas ou biológicas do homem, mas tudo aquilo que é errado. Sabe aquele momento que você está sozinho, aí você faz algo que é errado, só porque ninguém está vendo. Quando você tem uma oportunidade, tem um ditado por aí que a ocasião faz o ladrão. O cara está sozinho, viu uma oportunidade, ó. Isso é o que somos de fato. Caráter é o que somos quando ninguém está vendo. E quando o nosso caráter é exposto, ele é exposto pelas circunstâncias que Deus cria. Porque muitas vezes a gente olha para a tragédia, para as coisas ruins, e pensamos o quê? Deus está castigando. As pessoas apontam e acusam assim, não é verdade? Deus está castigando. Mas se você for para Romanos 8, versículo 28, né? Diz que todas as coisas
coopera para o bem daqueles que temem e amam a Deus. Nós cantamos aqui no início dessa reunião. E se tudo coopera para o meu bem, significa que tudo que acontece ao meu derredor comigo, tanto fora como dentro, provém de Deus, para Deus me transformar em uma pessoa melhor. Eu olho para as dificuldades como uma oportunidade. Eu olho para as barreiras como uma oportunidade de vencer. Entende? Como que você vai ser um vencedor sem lutar? Como que você vai conquistar sem trabalhar, sem se esforçar? Entende? Mas quem que faz isso em nós? É o Espírito de Deus. Não é por vontade própria. Porque o espírito do homem, a carne, se opõe a Deus. Não quer fazer a vontade de Deus. Muitas vezes isso é claro e evidente. Mas tem vezes que Deus cria circunstâncias para mostrar coisas que você não está vendo. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo dessa lei. Qual lei? A lei da escravidão do pecado. Onde que você não consegue se desapegar. Você não consegue largar, você não consegue entregar. A gente brinca dizendo o meu pecadinho de todos os dias. Aquele pecadinho de estimação. Pecado não é só aquilo que a gente faz. Pecado é aquilo que a gente também deixa de fazer. Pecado que é aquilo também que a gente fala, que a gente deixa de falar. Aquilo que a gente pensa. Porque a vontade da carne, a vontade do espírito do homem é se opor a Deus. E olhando por esse âmbito, é terrível. Quem pode confrontar a Deus? Quem pode bater de frente com Deus e ficar vivo para contar a história? No Antigo Testamento, as pessoas, pense comigo, o pastor da igreja do Antigo Testamento, chamado de sumo sacerdote, a Bíblia diz que para ir uma vez no ano, o ano inteiro ele se preparava, se santificava, jejuava, se consagrava, um ano inteiro para ir uma vez no culto por ano. E muitas vezes, dias antes, um dia, dois, antes de ir lá, dentro da casa de Deus, que era o templo, ele nem dormia, com medo de sonhar coisa errada. Você acredita nisso? Porque pecado não é só coisas que eu faço, também são pensamentos. São vontades, são aquilo que a carne está dizendo para você, faz isso. E ele é tão astuto que ele conhece a tua vida por inteiro, ele sabe o que você pensa. Ele não está lendo os seus pensamentos, mas ele entende porque quando você pensa, você reflete isso em ações. Linguagem corporal. Se você olhar para um filho, para uma filha, você vai entender que alguma coisa aconteceu, que ele está triste. Você não precisa ler o pensamento, mas você entende que alguma coisa está errada. Se você vê uma pessoa sorrindo, alegre, contente, você sabe que algo de bom aconteceu. Mas você não sabe o que é exatamente. Isso significa que Satanás, fazendo uma leitura da minha postura, do meu posicionamento em Deus, ou diante das pessoas, ou diante do mundo que está aqui fora, ele olha para mim e sabe aonde estão as minhas fraquezas. Porque as minhas fraquezas são expostas quando ninguém está vendo. E aí Deus cria uma circunstância, porque você fica tanto tempo sem olhar para aquele problema, sem tratar daquele problema, deixa ele incubado, deixa ele guardado ali, deixa ele acorrentado, ele é raivoso, ele vai morder, então vão deixar ele escondido, guardadinho ali. O problema, sabe o que é? Para que toda ação, todas as ações que tomamos, revela quem somos. É verdade. A nossa reação,
revela quem somos. Se tem algo que acontece na tua vida e você não está preparado, você tem uma reação. E aquilo no que você reage, verdadeiramente é o que você é. Sim ou não? Você está andando de carro na serra, passeando pelos vinhedos, e do nada fura o seu pneu. E aí o cara da igreja, o cara é o santinho. Tá lá no meio do mato, não tem ninguém, pneu furado, vai pegar o step, tá murcho. O que o cara faz? O cara bota para fora e ele extravasa. Talvez até xingar Deus. Esta reação revela o caráter da pessoa. Mas toda a ação que nós temos, a ação, significa que você pensa antes. Ninguém age sem pensar. Aquele que vai fazer algo, ele senta, ele pensa, mede as consequências, aí ele faz. Você está entendendo? Mas o Espírito Santo de Deus é que trabalha isso em nós. Ele que fala: ei, isso aí é pecado. Se você fizer isso, você está errado. Agora, a nossa reação, muitas vezes, ela acaba se tornando e revelando o pecado que está oculto na nossa vida. É o nosso caráter, as deformidades. Mas se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Porque as obras da carne, as vontades do espírito do homem, são conhecidas, as quais são prostituição, avareza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice. Nós estamos numa região aqui muito propícia para isso. Quem é que está agindo? É a vontade do homem. Olha só, bebedice, orgia e coisas semelhantes a estas, que antes já vos prevenia, as quais que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. E ele finaliza dizendo assim: mas se você vive uma vida pelo Espírito, existe um fruto que ele manifesta, ele tem características, e você olha para uma pessoa, e a pessoa que faz estas coisas, vive uma vida levada e guiada pelo Espírito de Deus. Ele diz, versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor. O amor de Deus. Imagine você, uma bergamota, uma pocã. Ela tem uma casca, ela é um fruto. Mas quando você descasca, dentro tem vários gomos. Cada gomo é um atributo ou uma característica deste fruto, chamado pocã ou bergamota, como conhecemos aqui na serra. Uma coisa não pode andar separada da outra. E ele declara que o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. O que é ser longânimo, pastor? É estender a sua paciência. É estender a sua perseverança. Se meu limite até é aqui, Senhor, meu limite até aqui, mas eu quero ir além. É ir além dos seus limites. Isso é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha o que Paulo declara: contra estas coisas não existe lei. Ele está dizendo, contra estas coisas não existe escravidão. Entende? Quando eu permito que o Espírito de Deus me direcione, me inspire, me mostre e revele,
e eu começo a andar segundo a vontade de Deus e não segundo as minhas vontades, eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo da mentira, eu não sou mais escravo dessas vontades pecaminosas ao qual Paulo declara. Eu não sou mais prisioneiro. Porque contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne, as suas vontades, as suas paixões e os seus desejos. Capítulo 2, versículo 20, Paulo declara, olha só, um homem que tem condições de falar isso, ele não poderia falar daquilo que ele não vivia. E ele declara, versículo 20 diz assim, porque eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Ele está falando as minhas vontades, eu já não vivo mais as minhas emoções, eu já não vivo mais os meus sentimentos, porque agora Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Nós estamos aqui nesse corpo corruptível, este corpo que nos impulsiona a ir contra Deus, sim, mas é pela fé que eu vivo aqui e na esperança de que um dia seremos transformados. A vida que eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, porque Ele amou a si mesmo e se entregou por mim. Olha que Paulo diz, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém, segue-se que Cristo morreu em vão. A justiça não está na lei dos homens, a justiça, ele está falando de uma lei espiritual, ela está falando na justificação, alguém que pagou um preço, porque eu e você não tínhamos condições de viver uma vida plena, de viver uma vida em abundância, de viver uma vida feliz, alegre, contente, como nós lemos aqui Paulo declarando, que quem proporciona isso é Deus, e através do seu Espírito, Ele nos condiciona a termos alegria em vida nessa terra. Por mais que habitamos num corpo corruptível, um corpo que nos impulsiona o tempo todo a se opor contra Deus, Ele está dizendo que o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está ouvindo essa mensagem aqui hoje? Porque o Espírito de Deus te trouxe aqui. Não foi porque alguém te convidou, não foi porque você recebeu uma mensagem, não foi porque apareceu um link de um culto ao vivo, não foi porque o pastor ia estar aqui, não foi porque eu estaria aqui, mas porque o Espírito de Deus te trouxe até este lugar, levou você até este link para que você possa ouvir verdades que curam, que libertam a alma e o ser do homem. Veja com quão grande amor o Senhor nos amou, que Ele nos deu um ajudador, um consolador, alguém que intercede por mim. Ele diz que nem sei como orar direito, mas é este Espírito que com gemidos inexprimíveis leva a Deus aquilo que verdadeiramente eu preciso orar. Eu não sei como orar, a Bíblia diz, mas é o Espírito de Deus que nos inspira. Nós estamos aqui porque Ele nos trouxe. Talvez Ele lutou contra a sua carne e Ele venceu. Você está aqui, você está aí. Você podia estar em casa hoje, está ali fora, está frio, mas eu estou sentindo calor, está chovendo. Podia estar em casa, meu irmão, na frente do fogão a lenha, tomando um chimarrão, comendo um pinhão na chapa, comendo uma pipoca, assistindo um bom filme. Você podia estar em casa descansando, você trabalhou a semana toda, mas você está aqui porque o Espírito de Deus te convenceu. Porque por vontade própria, segundo a palavra de Deus, não estaríamos aqui. Olha com quão grande amor o Senhor nos amou. Agora você entende
tudo coopera para o nosso bem. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, Deus, por nenhum segundo sequer, nos abandonou e nos entregou a nossa própria sorte. Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, sabendo a nossa natureza pecaminosa, o plano, Ele planejou algo tão grandioso, para que eu e você tivéssemos uma oportunidade, não porque merecemos, Ele nos deu uma oportunidade só porque nós não tínhamos condições, porque se tivéssemos condições, o sacrifício de Jesus na cruz seria ineficaz, entende? O sacrifício de Jesus seria ineficaz, se eu pudesse por si só abandonar o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória nós estávamos. Então o trabalhar de Deus é nos trazer de volta, é nos restituir de volta a presença e a glória de Deus. Embora hoje nós estamos aqui em meio a uma pandemia, o mundo inteiro, mas Deus está trabalhando nisso. Deus está trabalhando nisso. Muitas pessoas se chegaram a Deus por causa disso, porque Deus criou circunstâncias. Tem momentos que Deus mexe com o indivíduo, mas tem momentos que Deus mexe com a nação, mexe com o mundo inteiro, para dizer para mim e para você que Ele te ama, e que Ele não te abandonou, e que Ele não desistiu de você, e Ele está aqui nessa noite. Se coloque de pé, por favor. Aleluias. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, porque uma coisa é você receber Jesus no seu coração e o Espírito Santo entrar na sua vida. Outra coisa, uma vida pelo Espírito. E esta vida pelo Espírito, ela só existe de uma forma. Não é o Espírito entrar em você, é você entrar nele. É mergulhar no Espírito de Deus. É mergulhar mais profundo. Não ser superficial. Não ser uma pessoa de mesmice, mas é ser uma pessoa profunda e íntima, que conhece e ouve a sua voz, e quando a voz de Deus fala com você, você não só obedece, mas você tem prazer em obedecer. Você não vai ser mais aquela pessoa que por fora está dizendo sim e por dentro está dizendo não, mas você vai dizer sim: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível, eu quero. Você precisa ter esse entendimento nessa noite, e que você ore: Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor venha não só habitar em mim, mas me dê a oportunidade de mergulhar em Ti. Eu quero Te conhecer profundo e intimamente. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quando Jesus falou para os discípulos que Ele iria deixá-los, Ele viu a dor que estava no coração, da perda, da figura, da representatividade de quem era Jesus, da paternidade de quem era Jesus para Ele. E Jesus olhou para os discípulos e disse assim: ei, eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vocês conhecerão porque vocês vão recebê-lo. Ele vai ensinar tudo o que vocês devem fazer, tudo o que vocês devem falar, e por intermédio dele todas as coisas serão diferentes. Uma vida, aleluias, uma vida guiada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, é aquela pessoa que pode declarar como Paulo declarou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O homem que chegou ao ponto de dizer: eu combati o bom combate. Ele não estava falando das lutas e das guerras externas que aconteciam ao decorrer da sua vida, do seu ministério, as perseguições, as lutas, as prisões, não. Ele estava dizendo: eu combati o bom combate. Ele estava falando aqui de dentro, da luta que ele tinha diária,
para dar liberdade para que o Espírito vencesse o pecado que tão de perto ele fala. Uma grande nuvem de pecado que nos rodeia de tão perto. Ele estava falando de vencer a pecaminosidade, a natureza pecaminosa que havia dentro dele. Chegar ao ponto de dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o objetivo de Deus. Se for gradativo na tua vida, ao decorrer da sua vida, Deus vai usar de maneiras a cada momento, circunstâncias, para te atrair para mais perto dele. Feche os seus olhos. Poder de Deus, entre em ação agora. E que teu Espírito Santo, que é ajudador e é consolador, Pai, venha agir em nosso favor. Ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, nos fortalece, Senhor, meu Deus, meu Pai. Arranca de nós, Deus, tudo aquilo que não é santo, que é profano, tudo aquilo que impede o teu fluir. E que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nós venhamos ter desejo, Senhor. Brota dentro de nós, Pai, o desejo de orar em espírito, de, Senhor, meu Deus, meu Pai, querer te conhecer mais e mais. Por isso, Deus, nesta noite eu clamo, Senhor, como eu clamei nessa tarde, pedindo para que o Senhor trouxesse fome e sede de conhecer Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que se tivermos, Senhor, meu Deus, meu Pai, uma vida direcionada pelo Teu Espírito, com certeza nós vamos pecar bem menos. Mas a Tua palavra diz que se porventura pecarmos, nós temos um advogado. Aleluias, obrigado, Jesus, porque Deus, Tu és juiz, e o Teu Filho é o nosso advogado. Tudo coopera para o nosso bem. Aleluias, tudo coopera para o nosso bem. Nós temos um advogado. Senhor, toma as causas dos Teus filhos nas Tuas mãos, e que em nome de Jesus Cristo toda barreira, toda muralha caia por terra. Em nome de Jesus nós repreendemos espíritos de enfermidades. Repreendemos agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, toda ansiedade, toda angústia. Repreendemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, agora toda opressão maligna, toda depressão, Senhor, meu Deus, meu Pai, seja tirada, arrancada, meu Deus, do seio da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode tomar teu assento. Obrigado. Aleluias, glória a Deus. Enquanto o pastor ia ministrando, Deus foi trazendo uma palavra ao meu coração que eu quero deixar para completar a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, que está lá em Romanos 12. No versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, qual é o vosso culto racional. Ele foi falando sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. E ali, quando a gente está praticando os frutos da carne, as nossas vontades, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Então nós não estamos prestando a Deus um culto agradável. Nós não estamos adorando ao Senhor, porque o nosso corpo é o templo do Espírito. Não é as quatro paredes, o Senhor habita dentro de nós. Então nós precisamos guardar a nossa vida, para que em qualquer lugar aonde nós estivermos, ali o Senhor está. Então ali é o nosso culto. Ali nós prestamos uma adoração ao Senhor. Então ali fala sobre os frutos do Espírito. E a partir do momento que você começa a praticar o fruto do Espírito, que é o amor diz assim que ele é o principal de todos. Então a gente vai viver o quê? O versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformais. Tirar aquela coisa que está na nossa cabeça, que foi ensinado errado. Muitas vezes a gente aprendeu errado, como os nossos pais nos ensinaram errado. E hoje a gente está vendo que não era o certo. Como antigamente diziam que tomar leite com manga fazia mal. Faz mal? Não.
Você pode comer manga com leite, mas antigamente não podia. Então é transformar a nossa mente, tirar aquilo que foi ensinado errado, que é aqueles pensamentos lá que são os frutos da carne, que é a ira, o rancor, a raiva. Isso a gente tem que tirar, porque daí sim a gente vai renovar a nossa mente para o quê? Viver uma experiência com Deus, que ela é agradável, boa e perfeita. Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas, mas nós precisamos arrancar tudo aquilo que não agrada a presença dEle, não agrada a face dEle. Tudo aquilo que agrada, que é ter paz com os nossos irmãos, é amar as pessoas, é amar a nós mesmos. Quantas pessoas não se amam a si mesmo? Não sabem se amar, se acham feias, se acham indignas. Isso não é um amor próprio. Amor próprio é você olhar no espelho e dizer: você é linda, você é perfeita, porque foi o que te fez, a imagem dele, ele é perfeito. Então nós somos perfeitos do jeito que nós somos. Foi isso que Deus fez. E isso é viver o fruto do Espírito. E aí nós vamos viver a boa, agradável vontade de Deus. Amém? Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas, mas nós precisamos renovar a nossa mente, trocar o nosso entendimento, porque Deus quer trazer tudo o que Ele tem de bom para nós, mas por causa dos nossos pensamentos, nós não recebemos as vitórias do Senhor. Hoje de manhã, eu levantei, estava ruim, com dor de cabeça, com dor no corpo. Eu falei: eu não aceito. Eu não aceito, Satanás. Eu não aceito essa imposição sua sobre o meu corpo. Porque o meu corpo é templo do Espírito. O meu corpo é o Senhor quem governa. Então eu não estou doente, eu sou curada, eu sou sarada em nome de Jesus. Lá em Isaías 53, o Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E o Satanás, se eu tivesse deixado aquela voz de Satanás entrar na minha mente, eu estaria lá na minha cama agora, deitada, dizendo: ai, quanta dor, quanto sofrimento, quanto isso, quanto aquilo. Mas eu levantei e disse: Satanás, você não me governa. Quem me governa é o Espírito de Deus, e eu sou curada por Ele. Levantei, passou. Estou só com um negocinho no nariz, mas vai passar em nome de Jesus, porque Jesus já me curou. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele me deu vida, e vida em abundância. Vida em abundância não é uma vida doente, não é uma vida de fracasso, não é uma vida de tristeza, é uma vida alegre, de saúde, de ânimo, de felicidade. E é isso que nós temos que o quê? Nos apropriar, porque é isso que o Senhor nos deu. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos colocar de pé, vamos consagrar ao Senhor, antes da gente encerrar o culto, o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, aquilo que Deus colocou no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco, Senhor, a vida dos teus filhos, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no coração deles, ó Pai. Que o Senhor possa vir e retribuir, Senhor, infinitamente mais. A tua palavra diz que é 100 vezes mais. Mas, Senhor, abençoa, Senhor, a vida deles, Senhor. Transborda os lagares, ó Pai. Enche, Senhor, as despensas dos teus filhos, ó Pai. Transborda, Senhor. Repreende toda a fúria de Satanás, o migador, o cortador, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o consumidor das nossas finanças, ó Pai. Porque os teus filhos têm sido fiel contigo, ó Deus. Abençoa a casa dos teus filhos, Senhor. Transborda sobre eles, como diz a tua palavra, que segundo as riquezas do nosso Deus, todas as nossas necessidades são supridas por Cristo. E nós confiamos e nós temos plena confiança e certeza que o Senhor é o nosso Deus. E Ele vai suprir as nossas necessidades em tempo de escassez. Mesmo em meio a tudo que estamos vivendo, nós temos a convicção que o Senhor é quem nos sustenta, que o Senhor é quem nos guarda e é o que nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Pode trazer aqui à frente. Não quero viver pra mim mesmo. O que tenho, o que sou,
eu te dou. O teu amor tocou meu coração. Quero sempre te exaltar. Não quero viver pra mim mesmo. Do que tenho, o que sou, eu te dou. O teu amor tocou meu coração. Quero sempre te exaltar. Como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. Como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. Não quero viver pra mim mesmo. Do que tenho, o que sou, eu te dou. O teu amor, o meu coração, quero sempre te exaltar. Não quero viver pra mim mesmo. O que tenho, o que sou, eu te dou. O teu amor tocou meu coração. Quero sempre te exaltar. Como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. Como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. Como eu te amo, oh, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. Como eu te amo, oh, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. Como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo agir do Teu Espírito Santo em nosso meio, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor esteve aqui neste lugar. E o Senhor tocou, o Senhor, em cada coração, ó Pai. O Teu Espírito Santo sondou o profundo das nossas almas, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza, Senhor, plena convicção, que nós não vamos sair do mesmo modo que entramos neste lugar, mas sairemos com essa vitória, Senhor, em nossas mãos, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um nessa noite e que os leve para os seus lares, debaixo da sua graça e da sua misericórdia, hoje e para todos sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.